Olá, olá, olá! Meu nome é Lívia do Lago Basile, eu sou joalheira, estou joalheira aqui agora neste corpinho que vos fala. Minha grande paixão é o reino mineral. Tudo começou aos 12 anos, sei lá se antes, né? Mas eu lembro direitinho que aos 12 anos de idade, minha mãe precisava comprar, sei lá, pedra para uma pia, alguma coisa assim. E aí eu fui junto, e daí de repente eu estava no fundo da pedreira, loja, não sei o que era, recolhendo pedacinhos de mármore italiano e granito e basalto e por aí vai. Eu fiquei enlouquecida com aquelas pedras e, enfim. Então, eu vim aqui trazer para vocês algumas dicas sobre como limpar e energizar as suas pedras. Por que é tão importante ter esse respeito pelo reino mineral? Primeiramente, a gente vai pensar que foram bilhões de anos para as pedras chegarem até aqui. Então, vem comigo, uma grande explosão, um Big Bang das galáxias fez fuligem, né, carbono, se aglutinar por aproximação, por semelhança. Então, aqui na Terra, no caso, vários átomos parecidos se aglutinaram, em Júpiter foi outro caso, em Marte foi outro caso. Então, aqui na Terra, essa fuligem de carbono se aglutinou, se aproximou, e aí foi virando essa rocha sólida e densa. E aí, com o passar dos anos, ela foi se resfriando, e aí ela começou a suar de tanto se resfriar. Então, moléculas de hidrogênio e oxigênio começaram a se unir para suar, e aí esse suor começou a gerar chuvas, né? Estou resumindo aqui, bilhões de anos em alguns segundos, né? Essas chuvas começaram a resfriar a Terra. Então, nós somos, por essência, água mole em pedra dura, porque essa chuva que começou a resfriar a Terra começou a bater na pedra, na pedra, na pedra, até criar limo, né? Fungos, começar a oxidar, começar a criar coisinhas. E essas coisinhas desgrudaram das pedras, viviam na água, e aí nada mais, nada menos, elas precisavam de alguns elementos, né? Então elas pegavam moléculas e pegavam alimentos, né? Então isso é um princípio de um sistema digestivo. Então a gente chama isso de esponjas. Essas esponjas, elas vêm desse atrito da água na pedra. Essas esponjas começam a desenvolver a ideia de um sistema digestivo, né? O que é um sistema digestivo se não uma composteira, né? Essa ideia de você pegar um elemento, você ter a habilidade de transformar, você ter a habilidade de se multiplicar, fazer uma multiplicação celular com isso, né? Você crescer, engordar, seja lá o que for, né? Prosperar, e aí depois você conseguir mandar isso para fora em forma de bioexcrementos. E aí, essas esponjas, elas são então esse início da nossa vida. Então a nossa vida, ela é essencialmente feita à base de poeira estelar, água e pedra, né? Essa fuligem, esse carbono que se condensa e que começa a se depositar. O que é uma pedra por essência? A pedra é uma estrutura cristalina inorgânica. Então, ela não teve vida antes dela, né? Vida do jeito que a gente conhece, sistema digestivo e por aí vai, né? Neurônios e por aí vai. E neurônios não necessariamente, mas enfim. O petróleo, por exemplo, o petróleo ele não é um mineral, né? Parece que é, mas não é. Ele é um hidrocarboneto. Então, ele é essa coisa tipo água e carbono, né? Ele é uma decomposição material. Então, ele é orgânico. Orgânico. Então, ele não pode ser uma pedra. Uma pedra, ela precisa necessariamente ser inorgânica. Uma pérola não é uma pedra, pois a pérola, ela vem desse machucado, né, da ostra, que daí vai soltar essa pérola. A pérola nada mais é do que uma afta belíssima do fundo do mar. Então, tá bom. Então, a gente tem essa estrutura cristalina das pedras. Essa estrutura cristalina são átomos que se organizam ordenadamente e de maneira previsível para você conseguir montar a estrutura de um corpo, né? Esse corpo, a gente vai chamar ele de minério, pedra, rocha. Uma rocha, como por exemplo o lápis lazuli, ele é a combinação de vários minérios, né? E uma pedra, como por exemplo a turmalina, ela vai ter essencialmente só a turmalina nela, ela não é uma composição mista. Isso aqui no caso é uma rocha, pois ela tem mica, ela tem, conseguem ver?
Aqui, ai, foco. Foco is a thing. Então, a turmalina negra, belíssima, ela é esse presente da terra, com essas estrias maravilhosas, que tem essa estrutura pré-definida, ela sempre é assim que a gente consegue identificar uma turmalina. Isso é uma estrutura cristalina. A estrutura dela estriada, que cresce assim, que tem essa base trigonal, né? Consegue ver aqui, 3. Então, a gente sabe que isso é uma turmalina. Por que é tão importante energizar, limpar e programar suas pedras? Então, primeiro, por que é importante limpar suas pedras? Vocês vão pensar que desde a pessoa que tirou a pedra do fundo da terra, vendeu para alguém, levou para alguém, mandou lapidar, entrou no caminhão, foi para sua loja de confiança, pois a gente tem que comprar de lojas que a gente confia, pelo menos 15 a 20 mãos tocaram na sua pedra. A gente está falando de uma pedra que foi minerada ontem. Tem pedras que estão na terra, né, nessa parte de cada terra, não no fundo da terra, há 1000 anos, há 200 anos. Então, pensa no tanto de mão que tocou na sua pedra. Então, limpar a pedra nada mais, nada menos é tipo passar um álcool gel na pedra. Só que por que a gente vai passar esse álcool gel na pedra? A gente vai pensar que a pedra, ela tem uma estrutura cristalina, ela tem cátions, ela tem íons, ela tem elétrons, ela tem, então, átomos que estão rodando e se organizando a todo momento. Quando você tem muitas mãos, muitas intenções tocando nessa pedra, mexendo nessa estrutura dela, superficial, você precisa, então, de uma solução de sal. Eu gosto muito de sal grosso, porque o sal grosso, ele é menos manipulado do que o sal marinho, né? Ele tá puro, né? Ele tem uma energia mais natural. E aí você vai pegar um copo de água, colocar a sua querida, aqui eu vou virar ela depois, né? O certo é cobrir ela por completo. Você vai cobrir, então, ela com água e você vai colocar um pouquinho de sal, como, por exemplo, essa ametista maravilhosa que está num copo transparente. Eu optei por usar um copo de cristal, pois essa é a minha vida. Um copo de cristal limpo, a água submersa, a água levou o reiki. Sim, senhora, pois a gente é dessas. Você pode simplesmente energizar a sua água, colocar uma intenção na sua água de limpeza. Um pouquinho de sal a gosto. Um pouquinho de sal grosso, você vai deixar até 48 horas. Não menos do que 3 horas, não mais do que 48 horas. Menos do que 3 horas não faz efeito, né? Você continua não conseguindo fazer a limpeza. Mais do que 48 horas você começa a ter o efeito reverso. Você começa a ter o efeito reverso de desorganizar a pedra de novo, né? O que o sal vai fazer? O sal vai ajudar nessa organização dos polos positivos e negativos, vai ajudar nessa organização iônica que a sua pedra precisa para ela voltar a ser ela mesma. Tirou a pedra da água, não precisa ser nenhuma lua em especial para fazer a limpeza. Você só vai fazer esse procedimento uma vez, não tem necessidade de você colocar a sua pedra no sal a todo momento, se é uma pedra que está sempre com você, se é uma pedra que está na sua casa, que não é saída, sabe? Que não é rodada. Então você só precisa fazer isso uma vez com a sua pedra, que é a limpeza para você restabelecer a energia original dela. Depois, o segundo ponto é energizar a sua pedra. Como energizar a sua pedra? Depois de você ter feito a limpeza da sua pedra, como a gente acabou de explicar no passo anterior, você vai pensar nos 4 elementos e você vai escolher qual dos 4 elementos você quer usar para energizar a sua pedra. Você pode energizar a sua pedra com a energia do fogo, da terra, do ar ou da água. Como que você vai energizar e por que você vai energizar a sua pedra com a energia do fogo? Você vai colocar a energia do fogo na sua pedra quando você quer colocar uma intenção de ação, motivação, fazer. Quando você quer colocar a intenção na sua pedra de realização. Você vai então fazer essa ativação como? Vela. Você nunca coloca fogo nas suas pedras. Você vai simplesmente passar a sua pedra pelo fogo e você vai visualizar essa intenção. Você vai olhar para sua pedra e você vai ver ela crescendo. Você vai ver explosões. Você vai lembrar de todo esse calor que o fogo gera. Então, aí você fez uma energização. Como que você vai energizar com a terra? Ou você tem um jardim, aí você vai colocar no seu jardim, deixar ela 1, 2 dias, ou você vai colocar num vasinho de flor, se às vezes você não tem acesso
a um jardim, a um quintal, você vai colocar num vasinho da sua flor preferida, do seu vasinho preferido, colocar ali, a flor vai amar, e aí você vai deixar lá, e depois, se for uma pedra, tá vendo? Que solta um pouquinho de granulado, tem pedras que, ou essa pedra aqui, que se eu fizer assim, ela vai se desmontar inteira, né? Que é a celestita. Se você usar uma dessas pedras e colocar ela na água, no sal, ela vai se desfazer. Então, para isso, a gente desenvolveu uma apostila, chama Terapia das Pedras, né? Essa apostila é gratuita, você baixa ela no site Mamacoca e lá tem uma lista de todas as pedras, não todas, mas a maioria, porque são muitas pedras, a maioria das pedras que podem e não podem ir para a água. Muito cuidado para você não perder sua pedra, colocando ela na água e aí ela se desfazendo, ou às vezes ela liberando material tóxico que você depois, ao descartar, tá colocando esse material tóxico, como chumbo e por aí vai, na água ou nas plantas, ou seja lá onde você for descartar essa água. Então, muita atenção, é sério mesmo, o reino mineral não é brincadeira, não é passatempo. Então, terceira forma de você conseguir energizar suas pedras, pelo ar. Como você vai fazer isso? E por que você vai fazer isso? Lembrando, você vai usar a energia da terra quando você quiser aterrar, quando você quiser que a sua pedra te ajude a aterrar, materializar, realizar, prosperar. O que é prosperidade se não a raiz que vai lá fundo, é paciente e depois colhe o fruto? Já o ar, você vai usar a limpeza, a energização com o ar, quando você quiser. O que é o ar? O ar é essa coisa, esse balão. Imagina um balão que sobe e tem a visão além alcance e consegue ver o todo. Então, quando você precisar dessa coisa de ver o todo, de uma intuição, de uma visão, daquele ar que penetra todas as frestas e consegue fazer a comunicação chegar, você vai usar a energia do ar como? Depois de você limpar sua pedra, você vai assoprar. Simples assim. Você vai assoprar nela e você vai visualizar ela se energizando pela energia do ar. Você vai cantar para ela. Você vai passar um incenso, aquela fumaça do incenso, que serve tanto para trazer a energia do fogo quanto do ar, é uma energia mista, muito especial. E aí, por fim, mesmo você limpando a sua pedra na água, você pode usar a água para energizar a sua pedra. Então, a limpeza com sal serve para neutralizar e a energização serve para você carregar. Então, você vai usar a água da chuva, a cachoeira, o banho de mar é interessantíssimo, mas depois você vai precisar colocar na água doce, né, para você tirar esse excesso de sal, para o sal não continuar atuando na sua pedra e desorganizando a estrutura dela. E aí você vai usar a água quando? Você vai usar a água quando você quiser trazer a força da fluidez, da flexibilidade, do deixar ir, aquele deixar ir que acolhe, mas sabe a hora de ir, sabe a hora de subir, descer a maré, né? A adaptabilidade, né? Todos os elementos são muito adaptáveis, mas a água fala muito bem disso, pois a água ela só existe a partir de uma referência, ela só existe a partir de um recipiente, né? Você não consegue conter a água, né? Quer dizer, você consegue conter a água, você não consegue conter o fogo. E aí você só consegue conter a água com um recipiente, então ela é muito adaptável. Aí, saúde. E aí você vai fazer então a limpeza usando esses 4 elementos. O próximo passo da sua limpeza de cristais é a intenção, a programação. Depois de você limpar as suas pedras, depois de você energizar as suas pedras, você vai programar elas para que elas possam te servir, assim como você serve a elas, fazendo consumo consciente, comprando de fornecedores que você confia. Existem várias formas de servir o reino mineral para que essa troca seja justa para os dois. Então, para essa troca ser justa para os dois, você vai precisar programar a sua pedra. Você vai programar a sua pedra de acordo com o que a energia essencial dela. Então, isso aqui é um lápis lazuli. A força dele é uma das primeiras pedras a serem usadas na história da Terra. Ele está associado à sabedoria, ele está associado aos sábios egípcios que usavam eles. Poucas pessoas tinham acesso ao lápis lazuli. O lápis lazuli ele é responsável pelo pigmento azul, o primeiro pigmento azul da Terra. Os egípcios faziam tinturas de lápis lazuli para ajudar a acalmar, né, acalmar a energia das areias escaldantes. E aí, então, o lápis lazuli ele serve para isso. Ele serve para você conseguir acalmar e aí, nesse estado de calma, ativar a sua sabedoria.
Então, ele está muito associado ao terceiro olho, à garganta. Então, eu vou programar ele pensando nessa narrativa. Eu não vou programar ele pensando em prosperidade, a não ser que seja, eu quero sabedoria e intuição para a minha prosperidade. Eu não vou programar ele para um problema de rim, por exemplo, a não ser que seja, eu vou programar ele para ter a sabedoria para que o meu rim tenha um funcionamento melhor. Então, sempre vai ser a partir da função primordial dele. Então, esse lápis lazuli, eu quero programar ele para que ele me traga muita sabedoria na minha comunicação, muita sabedoria na minha visão além alcance. Então, eu vou energizar ele com o ar e eu vou fazer uma programação e a gente vai fazer uma meditação. Como fazer uma meditação para você conseguir programar o seu cristal com a sua intenção? Segura ele nas mãos, aonde você quiser, pode ser aqui, perto do coração, pode ser mais embaixo, perto do chakra que você desejar. Eu vou segurar ele aqui para ele ficar bem pertinho da minha garganta. Você vai respirar 3 vezes, descruze as pernas. Está uma chuva deliciosa e super propícia para isso. Vocês conseguem ouvir? E você vai ouvir tudo que está ao seu redor, deixa entrar. Não é isso que vai desconcentrar você de você mesmo. Qualquer barulho externo você convida para entrar e aí você pede para sair. E você escuta apenas o barulho da sua respiração. Você se concentra apenas na sua respiração. E aí você pede para sua pedra a proteção necessária. Lápis lazuli querido, obrigada pelo nosso encontro. Eu sei o tanto que você viajou para chegar até aqui. Assim como eu viajei muito para chegar até aqui. E eu honro esse encontro. Que você me traga a sabedoria necessária para que a minha comunicação seja medicina. Que você me traga uma visão além alcance, para que eu possa intuir o que é necessário comunicar, o que é necessário dizer, para que eu possa sentir melhor o outro. Obrigada pela sua existência, obrigada pela sua proteção. Que eu sempre tenha a intuição de saber o que você precisa. Gratidão, gratidão, gratidão. E assim você vai fazer a sua programação do cristal. E aí, então, ele vai começar a trabalhar para você. Essa programação ela é muito importante. E aí, depois de você fazer isso, você vai deixar o seu cristal, a sua pedra, num lugar de fácil acesso, né? As pedras não saíram do fundo da terra para ficarem guardadas em gavetas, para ficarem, né, escondidas e soltas por aí. Então, aqui e agora, abre suas gavetas, caça todas as suas pedras dentro da carteira, dentro de sei lá onde, pega todas elas, lava todas elas, energize elas e coloque elas em todos os cantos visíveis da casa. Claro, cuidando para aqui, pedras mais claras, elas são mais sensíveis ao sol, no mais, e pedras pequenas perto de criança, para elas não engolirem também, mas no mais, invada a sua casa com pedras, né? Deixa essa energia parada circular. Elas não saíram do fundo da terra para ficarem escondidas. Use e abuse. E use com muito amor e honre muito essa proteção que elas, né, que elas nos dão. E quando você olhar para uma pedra e você sentir que ela precisa de atenção, provavelmente ela precisa de um banhozinho de água, ela precisa de algum tipo de carinho. Então, igual o vaso de plantas que você olha e você fala assim, tu tá precisando de adubo. Você vai fazer a mesma coisa com a pedra. Você vai olhar e você vai ver o que ela está te pedindo. No geral, o processo de limpeza com sal grosso você faz uma vez. As outras energizações e programações você pode fazer sempre que quiser. Então ficamos assim e nos vemos mais vezes com mais dicas minerais. Um beijo, uma semana cristalina para todos vocês.